Aqui com o professor Carlos Frederico Martins Menck, que é professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, graduado em Ciências Biológicas também pela USP, e doutor pelo Instituto de Química da USP. Os seus estudos são voltados para os mecanismos, de reparo do DNA envolvidos, na mutagênese, e também nos processos de morte celular. Então agora a gente vai começar, com as perguntas. Através de pesquisas, nós vimos que o senhor cursou Ciências Biológicas como graduação. E para iniciar, né, a entrevista, a gente gostaria de saber se sempre foi uma motivação estudar os mecanismos de reparo ao DNA, se seu objetivo como pesquisador sempre foi entender os mecanismos moleculares por trás disso, ou então saber mais sobre como isso afetava a tumorigênese. A gente gostaria de saber como iniciou essa motivação para estudar os mecanismos de reparo ao DNA. A minha motivação surgiu quando uma professora que não trabalha com reparo DNA deu uma palestra e eu estava na graduação. E ela falou a respeito dos mecanismos de reparo, que eu nem sabia que existiam. E quando eu fui perguntar para ela diretamente, ela me recomendou o que depois foi o meu orientador, o Dr. Rogério Meneghini, do Instituto de Química da USP, e eu comecei a trabalhar com reparo de DNA. E sempre foi muito interessante, porque além de tudo a gente trabalhava com reparo e replicação. E a gente sempre trabalhou com células em cultura, tentando desvendar alguns mecanismos que foram propostos, inclusive, em grande parte, pelo próprio Rogério Meneghini. E eu, em determinados momentos, eu achava que eu ia fazer outras coisas, que eu ia seguir em frente, mas eu sempre gostei, no fundo, de trabalhar com isso, continuo. Basicamente, o fato de a gente consertar o nosso DNA evita mutação, então evita câncer, tá? Então, a gente está protegido por causa disso. E mais recentemente, as pesquisas têm indicado que, e esse laboratório que eu estou aqui na Holanda faz isso, que o fato de que você tem lesões no seu DNA, lesões espontâneas, que a gente não sabe de onde vem, mas o próprio metabolismo celular, podem induzir problemas de morte celular e, com isso, levam a outro efeito que é o envelhecimento. Então, câncer e envelhecimento estão diretamente relacionados, mas por consequências de produtos diferentes. Um é mutagênese e câncer, o outro é morte celular, e envelhecimento. Então, basicamente é isso. E tem duas coisas que eu acho que eu gostaria de chegar a falar para vocês, que é interessante. 30 anos depois de ter começado a trabalhar com o meu orientador, Rogério Meneghini, a gente voltou atrás em uma das propostas de modelos que ele propôs. E a gente fez uma tecnologia nova para ver como o DNA replica lesões. E isso está espalhado no mundo inteiro. O pessoal não reconhece muito a gente, mas fomos nós que desenvolvemos, baseado no que foi feito lá. E outra coisa muito interessante é que Xeroderma pigmentosa é uma doença que é genética, autossômica, recessiva, né? Que os indivíduos, quando têm a doença, eles nascem com mecanismos defeituosos de reparo, e tem essa doença que é Xeroderma pigmentosa. O xeroderma é pele seca e pigmentada. Então, eles têm câncer muito cedo, tá? E eu trabalhava com células desses pacientes, mas células americanas, células europeias e pacientes europeus. Eu, eu, eu não achava que eu ia trabalhar diretamente com os pacientes. E, basicamente, há 10 anos atrás, 12 já, eu comecei a trabalhar com os pacientes, porque eu achava que os médicos iriam acabar se ocupando dos pacientes brasileiros. E, bom, desde então, a gente tem trabalhado e a gente tem feito diagnóstico molecular dos pacientes XP brasileiros, que não devem ser muitos, a gente já tem, deve ser no máximo uns 300, eu estimo uns 300, a gente tem metade dos pacientes, a gente tem o diagnóstico molecular feito. Tudo isso para dizer que essas coisas me deram prazer na vida de continuar trabalhando com isso e poder ajudar, de certa forma, inclusive os próprios pacientes do Brasil. Interessante. E
Agora, eu queria saber o que representou para você o reconhecimento do seu trabalho internacionalmente, como, por exemplo, ter recebido o prêmio de mentoria científica pela revista Nature e ter sido eleito também para a Academia Mundial é, de Ciências. E aí, queria saber tanto no contexto pessoal quanto no contexto acadêmico, o que isso agregou para a sua jornada científica. Olha, o trabalho da gente é muito difícil, tá? Trabalho de pesquisa no Brasil é difícil, temos limitações, mas quando eu fiz um pós-doc na França, e eu decidi voltar para o Brasil, porque eu acho que fazer ciência é importante para ter mais justiça social, inclusive. E acho que o Verdade. Brasil precisa disso, precisa ter. Então eu resolvi, e eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de orientar as pessoas. E eu confesso, dar aula numa classe de 40 alunos eu gosto muito, 60 alunos eu gosto muito, e orientar no laboratório, ter um contato pessoal é alguma coisa muito importante. Então, ter o reconhecimento com um prêmio de mentoria foi muito legal. O reconhecimento da Academia Mundial de Ciências também foi uma coisa que me deixou muito emocionado na época, e tudo isso é é bom. Agora, eu sou daqueles meio rato de laboratório, sabe? Eu gosto mesmo quando a gente vê algum resultado, quando a gente vê alguma coisa, e, e, e eventualmente que pode ser útil. Eu acredito que você não tem que fazer uma ciência aplicada em si, porque eu acho que com coisas básicas você consegue ter grandes respostas. Bom, a gente pesquisou bastante sobre suas pesquisas, né? E aí a gente pôde perceber que o senhor dedicou parte do seu trabalho em buscar genes novos de reparo de DNA em plantas e também um modelo bacteriano. A gente gostaria de saber por que utilizar esses organismos e também se tinha alguma intenção por trás disso em entender genes e reparo de DNA em humanos também, a partir desses organismos. Não tenho dúvidas que você descobrindo o que acontece nos outros organismos, eu acredito na evolução. Quer dizer, não é uma questão de acreditar, a evolução está aí, e esse processo todo de descoberta demonstra. Ah, a gente foi procurar, nós fomos dos primeiros grupos a identificar um gene de planta, de reparo DNA em planta. Eu tinha ainda relativamente pouco tempo voltado ao Brasil, tinha uns 6, 7 anos do meu pós-doc, e a gente estava começando simplesmente a sequenciar genes, a clonar genes, identificar genes. Ainda não existiam esses grandes projetos genoma, mas esses genes de reparo de DNA estavam sendo clonados na década de 90, em humanos. E a minha esposa trabalha com plantas. Então, eu falei, puxa, mas será que as plantas têm as mesmas coisas? Toda a nossa ideia de evolução é que diz que tinha. Levedura tinha, e era parecido, então por que não? Daí a gente foi procurar, olha só que interessante, a gente foi procurar primeiro os genes Xeroderma pigmentosa, XP, que era com que eu trabalhava. Então tem uma nomenclatura que diz XPA, XPB, XPC, XPD, tá? E a primeira que vai procurar qual que é? A XPA. E quando falta esse XPA no ser humano, é gravíssima a doença, é gravíssima. Foi procurar em planta, não achou. E depois vieram os projetos Genoma, geraram um monte de resultados. Não tem, plantas não tem. E até hoje a gente não entende por quê. Até hoje a gente não entende por quê. Tem alguns mistérios. Porque daí a gente foi para o XPB. XPB a gente achou, clonou, fomos os primeiros que clonou, vimos que algumas plantas têm duplicações, e o que é interessante, talvez desenvolvendo novas funções e coisas assim. Então isso tudo foi muito interessante e tem impacto a nível de evolução. Então, nesse contexto, em células humanas, você comprovou a possibilidade de expressão heteróloga funcional da proteína fotoliase, cuja atividade previne a indução da apoptose por luz ultravioleta. E aí, eu queria saber por que você decidiu fazer a correlação da fotoliase com a apoptose, o que te induziu à hipótese dessa pesquisa. A gente tinha feito alguns experimentos com
com agentes, com fotoliase, mas com célula de red kangaroo, que é um marsupial que tem a fotoliase. E a gente fomos os primeiros a mostrar isso, que induzia apoptose, e isso é importante, tudo isso fomos os primeiros. Não foi um trabalho muito citado, mas esse trabalho foi o primeiro. Daí esse senhor que saiu aqui agora, que é o meu colaborador, meu chefe aqui, começamos a fazer o experimento com a fotoliase transgênica dentro da célula. E a gente achava que é interessante, mas sei lá se as pessoas vão se interessar. E a gente quis ver, então, se reduzir a apoptose ou não, e vimos que reduzia a apoptose. E ele estava num congresso, ele viu, ele falou assim, olha, a gente está vendo a mesma coisa que vocês, só que a gente está vendo no animal. Eles colocaram a fotoliase no animal. E tem gente que diz que isso não funciona. Então, o teu trabalho é essencial. Manda publicar rápido e numa revista boa. E isso vai ter impacto forte. A gente estava meio achando que era, sabe, que era uma pesquisinha, né? Uma pesquisa de todo dia. Era. Aí foi aceito, eu acho que foi ele que deu o parecer, que dizia assim, começa assim, o parecer do revisor. Esse trabalho é uma milestone. Milestone é quando é uma virada e que que evidencia isso, X, Y, Z, e depois tinha 2 páginas de críticas, é claro, mas que tudo a gente resolve, tudo responde. E daí ele foi publicado numa excelente revista. É um trabalho que a gente continua até hoje. Sabe o que a gente está fazendo agora de interessante? Trabalho que está começando, colocando a fotoliase para expressar através de mRNA, que nem a vacina da Pfizer, direto. E aparentemente funciona. Não seremos os primeiros a fazer isso. A gente gostaria que o senhor pudesse dar um conselho para os estudantes que se interessam por biologia molecular e por biologia celular e por mecanismos de reparo ao DNA, como começar nessa área e se destacar na pesquisa. Qual o conselho que o senhor poderia dar? Se vocês têm a oportunidade de estar num bom laboratório, se vocês entendem que você consegue fazer as coisas, aproveitem a oportunidade, agarrem a oportunidade. Às vezes é difícil, vocês provavelmente, as bolsas, mesmo com o pequeno aumento que teve, são bolsas pequenas, o valor talvez seja baixo. Mas se você gosta de ciência, agarre a oportunidade, vá até o fim, faça o melhor trabalho possível e isso vai trazer fruto, eu não tenho dúvidas. Eu falei isso para vários dos meus alunos que queriam, de repente, estavam recebendo propostas de emprego em várias companhias e eles tinham total capacidade de assumir. Eu falei, vai com calma. Quando você terminar seu doutorado, você vai certamente ter mais chances de ter outras possibilidades. Você vai crescer durante esse doutorado. É um crescimento. Sim. Quando você faz ciência, doutorado, você está crescendo. Você cresce depois também, mas ali você está crescendo na sua capacidade e você vai ser mais respeitado. Sim, é verdade. Eu queria saber se eu posso fazer só mais uma pergunta. Então, uma das suas contribuições em pesquisas foi referente à apoptose em células de glioma maligno, desencadeada pela lesão do DNA, induzida por temozolomida, certo? Eu queria saber qual a importância que você acha que esse estudo teve desde então no desenvolvimento de terapias antitumorais e o que você considera o grande diferencial dessa pesquisa em relação ao estudo sobre gliomas. Olha, a gente demonstrou o impacto que tem processos de reparo e processos de oxidação na resistência ao temozolomida, que é um processo, ele ajuda, a temozolomida ajuda quem está com glioma, mas ainda assim ele aumenta, ele é fácil, ele é bom de tomar, ele aumenta o tempo de vida, mas em alguns meses só, então ainda é um câncer bem complicado. E a gente mostrou, de certa forma, algumas vias que podem ser utilizadas como alvo para ajudar na terapia. Estamos ainda estudando, tem uma ex-aluna que está estudando por conta própria, uma série de coisas, descobriu essa nova forma de apoptose, no fundo, que chama ferroptose, e ela está trabalhando com possibilidades de intervenção, e tem também uma série de outras ligações com as questões que eu estou fazendo aqui, inclusive, sobre envelhecimento. Então,
são coisas que se ligam uma na outra. E esse envolvimento de equipe é sempre fundamental, sempre fundamental. E assim, uma das coisas que eu ouvi de um professor, uma vez que eu concordo plenamente, é que só posso agradecer ter trabalhado na academia, onde a gente tem um monte de gente extremamente inteligente o tempo todo, está sempre com boas ideias, com originalidade, criativas. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Verdade. Certo, então a gente queria agradecer muito, novamente por você realizar essa entrevista com a gente. A gente admira muito sua trajetória acadêmica, a gente adorou saber mais sobre suas pesquisas. É, e é isso, obrigada. Tá ótimo, então. Nayara. Prazer conhecê-las, né? Obrigada, professor. É sempre um prazer conversar com pessoas que estão assim mais avançadas na pesquisa. É um exemplo para a gente. Então, obrigada pelo seu tempo. Tá bom. Obrigadão para vocês, gente. Tchau. Obrigada.